Hoje eu preciso confessar, os meus filhos têm acesso a telas sim. Não, eles não usam celulares, não usam tablets, mas televisão, isso eles assistem. E esse é mesmo assunto que divide opiniões, né? Tem as mães que não veem problema nenhum no uso de telas. Tem as mães que chegam a usar as telas como uma forma de rede de apoio em alguns momentos com os filhos. E tem aquelas que seguem à risca a dinâmica de zero uso de tela com os filhos. Aproveita e me conta como é que é aí na sua casa. Diz aqui nos comentários, você deixa ou não deixa seus filhos terem acesso às telas? Porque independentemente do que a gente pensa ou da dinâmica de cada família, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma orientação. Zero uso de telas para crianças com menos de 2 anos de idade. Inclusive, a gente conversou com a psicóloga para entender mais sobre por que dessa orientação, quais são os reais impactos desse uso de telas para crianças muito pequenas. Quando a gente olha para o tempo de exposição a telas, os estudos mostram que o uso excessivo está associado a mudanças bem importantes no comportamento e no desenvolvimento. Nós vemos cada vez mais crianças com dificuldades em relação à atenção, à memória, crianças mais impulsivas, alterações do sono e uma menor tolerância à frustração. E em muitos casos também há dificuldades maior em relação a engajar em atividades que exigem mais tempo de esforço e menos estímulos imediatos. E isso é importante não só por se tratar apenas de um cansaço. Nós estamos falando de um estado de sobrecarga cognitiva e emocional. Mas como aqui no De Repente Mãe a gente é zero julgamento, hoje nós vamos falar sobre as mães que conseguem e como elas conseguem seguir à risca essa orientação de não deixarem os filhos terem acesso à internet, às telas de uma forma geral. A gente vai falar também sobre os desenhos que hoje estão disponíveis aí no mercado. E aproveito para contar para vocês que aqui em casa, meu filho mais velho de 7 anos, ele já começou a conhecer os desenhos que eu e o pai gostávamos quando nós éramos crianças. Então, por exemplo, ele já está adorando assistir Thundercats. Nossa, fui no túnel do tempo agora, né? A gente também já colocou ele para assistir Chaves e ele adorou. O Popeye aqui em casa a gente usou até para estimular mais o consumo do próprio espinafre. Então deu super certo. E a gente precisa levar em consideração que tem muitas diferenças, né? Entre os desenhos de antigamente e os desenhos de hoje em dia. Por exemplo, entre os prós e contras. Nos desenhos de antigamente não tinha tanto recurso, tantos estímulos visuais. Por outro lado, eles não seguiam todos os termos politicamente corretos, né? Gente, Tom e Jerry, como aquele gato sofria na mão daquele rato, né? E o Pica-Pau? Pensa no bicho danado. Agora, falando sobre os programas de hoje em dia, preciso citar 3 que a gente vai conversar mais sobre eles. Bluey, o Show da Luna e Masha e o Urso. Começar falando de Bluey, que eu também adoro, porque, gente, afinal de contas, é um programa que não é só para as crianças, né? Eu acho que ele é muito mais para os pais, porque é uma aula de como a gente mergulhar no universo criativo das crianças, como você realmente conseguir ter momentos de interação. Então traz temas muito interessantes, porque fala ali da empatia, fala das relações familiares. Eu adoro, para mim, temas e duração 10 de 10. Show da Luna. Aqui a gente tem que fazer um parêntese para falar da abertura do Show da Luna, porque eu gosto muito, mas, gente, aquela abertura, ela é viciante, porque aqui em casa, antes de começar a passar o episódio, acho que a gente volta umas 5 vezes para fazer de novo a abertura e a Maria Cibele dançar. A gente já decorou a música e ela, depois que ela cansa de pular dançando a abertura, é que a gente vai assistir o episódio em si. E aí ele é maravilhoso, né? Porque ele é um conteúdo super educativo. O Vini aprende muitas coisas assistindo às experiências da Luna. Ele fala muito sobre a interação entre os irmãos. Ele fala sobre questão de gênero mesmo, empoderamento feminino, porque a Luna, ela é independente, ela é ousada, ela é super criativa, o que normalmente a gente via nos desenhos que eram com a figura central masculina. Então, para mim, Show da Luna, 9 de 10. Agora eu preciso falar com o coração um pouco partido sobre Masha e o Urso, porque a gente adorava Masha e o Urso, porque eu achava aquela lourinha muito danadinha, era super engraçada, mas aí eu comecei a prestar atenção, realmente ela é muito peralta, né?
E aí as avaliações dos especialistas colocam o macho e o urso lá embaixo no quesito não deixe seus filhos assistirem, porque ela é muito peralta, ela não obedece às regras. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem até uma teoria meio macabra sobre essa história da menina que vive aprontando com o urso, né? Mas enfim, nem vou entrar nessa questão. O fato é que a gente não assiste aqui em casa e os especialistas dizem que você também não deveria assistir na sua. E aí, qual é a sua opinião sobre todos esses programas que a gente comentou até aqui? Aproveita, deixa sua mensagem aqui nos comentários. Eu já te adianto que, assim, o problema não é ter tecnologia e as crianças assistirem necessariamente aos desenhos. O problema é a forma como se usa essa tela. Já já a gente vai trazer especialista para explicar direitinho isso. Agora, se você quer ajuda para manter à risca esse sistema zero tela para os seus filhos, pelo menos até os 2 anos, nós temos dicas importantes no episódio de hoje. Aproveita já para se inscrever aqui no canal, se esse tipo de conteúdo ajuda você a tornar mais leve o seu maternar. Mas vamos às dicas? Gente, eu fui visitar uma família que consegue manter até os 2 anos esse sistema de zero telas. A Letícia tem um filho de 3 anos que agora começou a ter acesso a um pouco de tela, mas o que ela fez? Quando estava ainda grávida do Luiz, ela já começou a desenvolver uma série de atividades, preparando tudo para usar com ele quando ele nascesse. Agora ela enfrenta um outro desafio, porque ela tem um segundo filho, o caçula não fez nem 1 ano ainda, e ela está conseguindo manter o caçula zero tela e o Luiz de vez em quando. Mas aí, você imagina, eu me pergunto, né? Como é que ela faz para dar mamar? Como é que ela faz para cozinhar? Sempre foi disponibilizado muitas atividades, brinquedos, livros, né? Eu sempre coloquei muito ele para querer. Eu queria muito que o Luiz fosse um leitor, né? Eu gosto muito de ler. Então a gente tem esse ambiente em casa de leitura. Então, se eu trouxer 5 livros novos, ele fica aqui a manhã todinha, folheando, folheando, folheando. Então eu sempre tento trazer algo novo, mas também não muito brinquedo, né? Aqui em casa ele tem brinquedos, mas não tantos. Brinquedos específicos com objetivos específicos, né? Até aqueles brinquedos muito de apertar, que faz muito barulho, a gente também não tem muito aqui em casa, né? Mais assim, carrinho, animais, tudo mais. Então, como eu tenho um filho pequeno, eu tento sempre dar alguma coisa para ele fazer enquanto eu preciso estar longe dele naquele, mesmo que seja 10 minutos, 15 minutos. Ah, eu sei o que você está pensando. Ah, mas ela provavelmente não trabalha fora. Não, realmente a Letícia não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa, porque ela viu nessa forma de criar os filhos uma grande oportunidade de fazer uma renda extra. Então o que ela fez? Se juntou com uma amiga que tem o mesmo tipo de pensamento, que teve filho mais ou menos na mesma época, e todas as atividades que elas estavam criando para os próprios filhos passaram a vender na internet. Uma forma de ter uma renda extra e ainda ajudar outras mães a seguirem essa dinâmica de tela zero. Ah, tive essa ideia, eu vou fazer com o Isaac, ela faz com o filho dela, né? Ah, vamos lançar, vamos lançar. Ah, eu fiz essa com o Luiz, vamos lançar. Então a gente ia fazendo assim, mostrando com nossos filhos mesmo. E as mães que gostariam, né, elas iam adquirindo. E já ajudava outras mães também, que às vezes não tinham informação. E eu percebo que não é que as mães não querem, né? Às vezes elas não têm tempo mesmo de produzir, né? Como você falou, e quando vende, o estímulo é uma coisa muito cara e não é tão difícil, né, de fazer. Então a gente meio que vende o tempo, né? A gente vende o tempo que a gente tem para confeccionar e ajudar também, né, abençoar outras mães. E eu preciso contar uma coisa para vocês. O Luiz não é quietinho, não. Gente, ele não parou quieto um só momento durante a entrevista. Então você imagina a dinâmica da casa da Letícia como é, né? Porque ela cuida dos 2 filhos, o Luiz que não é nada quieto, ela cuida da casa, ela cuida do empreendimento dela dentro de casa, ou seja, é para a gente perceber que é possível sim. E sabe o que ela fala sobre essa aposta que ela está fazendo nessa infância diferenciada para o filho dela? Eu vejo que o meu filho é muito criativo, né? Porque eu não preciso estar entretendo meu filho a todo momento. Eu preciso deixar ele ser criança, né? Eu preciso deixar ele me dar trabalho, vamos dizer assim, né? Porque com isso ele está desenvolvendo tantas coisas, e o Luiz é uma criança que eu vejo que ele é muito inteligente, né? As crianças que eu percebo que não têm acesso à tela eu vejo que são mais criativas, elas bolam umas brincadeiras assim que eu fico, meu Deus, como é que ele pensou nisso? O estímulo faz toda a diferença, né? Mas aqui a gente precisa lembrar que cada família tem que fazer uma análise, o que é que faz sentido, o que é que é possível, o que é que dá certo dentro da rotina da sua família. É importante dizer que a tecnologia não é o problema.
O problema é a forma como ela está sendo usada e conduzida, sem limite, muitas vezes, sem mediação, e ocupando os espaços que deveriam ser do desenvolvimento e da conexão. O que a gente realmente precisa não é excluir a tecnologia, é reorganizá-la ela na nossa própria vida. Reduzir as interrupções, sustentar a presença, criar momentos de conexão real. Porque no desenvolvimento infantil, a base continua sendo a mesma: relação, experiência e presença. A tecnologia pode fazer parte das nossas vidas, mas ela não pode interromper aquilo que constrói o vínculo. Porque, no fim, o maior risco não é a tela em si, que ela pode gerar quando não é usada com consciência. Gente, é preciso cuidar da saúde física e emocional dos nossos filhos. Aliás, cuidar da saúde é um tema importante para a gente falar, viu? Porque é um hábito que nós temos que nutrir nos nossos filhos desde cedo. Mostrar para eles que cuidar da própria saúde precisa fazer parte da nossa rotina e ser uma das nossas prioridades. Eu tive lá na Carreta da Saúde e eu conheci uma dupla que leva muito a sério essa importância de cuidar da saúde. Eu fiquei encantada. Meu nome é Maria Albertina Souza da Silva. Minha profissão é fazer atividade aqui no Centro de Convivência do Madalena Cidade. Quando eu descobri que a carreta da mulher estava aqui, aí eu vim fazer meus exames, que eu faço meus exames todo ano. Ter uma carreta é muito bom a gente ter, pertinho da casa da gente. Muito bom a gente cuidar da saúde, trazer minha irmã, minha família. É muito bom essa carreta da mulher. A gente aproveitar a oportunidade. O nome é Rita Venâncio da Silva. Eu vim ontem fazer minha atividade, ela disse que vinha hoje fazer o exame, né? Aí eu digo, então vou aproveitar e vou fazer o meu também. Eu acho ótimo a carreta, porque a gente faz os exames mais rápido. É muito importante fazer os exames. Todos os anos eu faço meu check-up, porque é muito importante. Para mim saber o que eu tenho, o que eu não tenho, se eu estou sadia, se eu, né? Quero saber. O atendimento é ótimo. Gostei. Oferecimento: Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. A gente cuidar da saúde física, emocional, psicológica da gente, dos nossos filhos, é super importante, tem que estar no topo das nossas preocupações. Aliás, são tantas preocupações que rondam a cabeça de uma mãe, né? E ficou até parecendo o encerramento de show da Luna. Aproveitando o trocadilho, então, eu quero muito saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Se faz, aproveita para se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo todos os assuntos que têm a ver com a maternidade real e sem filtro. Eu espero você no próximo episódio.